Há uma frase que matou milhares de homens. O ventre mole da Europa, pronunciou a Winston Churchill em janeiro de 1943, com a sua habitual destreza para converter uma aposta em poesia. Repetiu-a nos gabinetes, nas conferências, diante dos mapas do Mediterrâneo. E com essa frase arrastou 2 exércitos para a campanha mais longa, mais sangrenta e mais debatida da frente ocidental. 500 navios de guerra cortarão o mar escuro em formação. 180 mil soldados apertarão os seus punhos sobre os corrimãos de aço. Nos camarotes, os homens escrevem cartas que só serão enviadas se morrerem. O capitão George H. Reveille Jr., da 3ª Divisão de Infantaria Americana, escreve à sua esposa de algum ponto entre a África e a Sicília: nós, as pessoas pequenas, devemos resolver estas catástrofes matando-nos mutuamente e forçar o mundo a voltar à razão. Não sabe ainda que está prestes a entrar no lugar mais difícil da Segunda Guerra Mundial. Um único general alemão, Albert Kesselring, defenderá durante quase 2 anos, com recursos minguantes, uma península que os aliados asseguram que tomarão em semanas. E falo-á com uma elegância tática que fará duvidar, inclusive os seus inimigos, de que valeu a pena tentar. Este é esse relato. Janeiro de 1943. A guerra já dura há 40 meses. Na cidade norte-africana de Casablanca, sob palmeiras que o vento marinho sacode, Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill reúnem-se naquela que será uma das conferências estratégicas mais determinantes do conflito. O nome de código da operação: Symbol. O debate é feroz. Os generais americanos, encabeçados pelo general George C. Marshall, chefe do Estado-Maior do Exército, insistem em algo radical: cruzar o Canal da Mancha o quanto antes, golpear diretamente o coração industrial da Alemanha. Marshall é um homem de secretária limpa, convencido de que ninguém teve nunca uma ideia original depois das 3 da tarde. Os seus argumentos são claros e frios. Cada soldado, cada tanque, cada navio desviado para o Mediterrâneo debilita o golpe final no norte da Europa. Churchill tem outra visão. O primeiro-ministro leva meses a empurrar para a Itália, descrevendo a península como o ventre mole da Europa, a porta das traseiras de Hitler. Com o norte de África quase liquidado, centenas de milhares de soldados aliados estão destacados na região mediterrânea. Não é possível devolvê-los ao Reino Unido a tempo para nenhuma operação em 1943. Há que fazer algo com eles, argumenta Churchill, ou a União Soviética continuará a suportar sozinha o peso de 185 divisões alemãs. O general Sir Alan Brooke, chefe do Estado-Maior Imperial Britânico, reforça o argumento com precisão quase geométrica. A Alemanha mantém nesse momento 35 divisões na França e nos Países Baixos, com 10 mais de reserva. Se a Itália capitulasse, Berlim teria que substituir as 43 divisões italianas que ocupam os Balcãs. Sem o aliado italiano, os alemães dificilmente poderiam suster uma linha de defesa ao sul do Vale do Pó. Roosevelt vacila. Henry Stimson, seu secretário de guerra, escreve no seu diário: o homem de Londres vai levar a sua avante com o nosso chefe, e os planos cuidadosos e deliberados do nosso Estado-Maior serão ignorados. O presidente tinha prometido aos seus próprios chefes que pressionaria os britânicos a favor de uma invasão da França. Mas sob a retórica inflamada de Churchill e o mapa estendido sobre a mesa de conferências no Hotel Anfa, Roosevelt cede. A 24 de janeiro de 1943 toma-se a decisão. A próxima grande operação aliada será a invasão da Sicília. O nome de código: Husky. Não há plano para o que virá depois. Não há grande estratégia. Não há consenso sobre o que fazer com o imenso exército agora concentrado no Mediterrâneo. Nas palavras do historiador Rick Atkinson, mais além da Sicília, não havia plano, não havia grande estratégia, não havia consenso. Essa ausência de visão para a frente será o pecado original da campanha italiana. Em Berlim, Adolf Hitler celebra uma reunião diferente. Tem diante de si os planos de um novo submarino totalmente elétrico, capaz de velocidades submarinas sem precedente. Tem também os esboços do foguete A4, que em breve será conhecido como AV-2. O Führer agarra-se a estas armas milagrosas como quem agarra uma balsa em alto mar. Albert Speer, seu ministro do armamento, descreve o estado de espírito.
Quanto mais inexoravelmente avançavam os factos para a catástrofe, mais inflexível se tornava, mais rigidamente convencido de que tudo o que decidia era correto. O tabuleiro de xadrez está colocado. Os peões começam a mover-se. 9 de julho de 1943. É quase meia-noite sobre o Mediterrâneo Central. Os aviões de transporte e os planadores que levam os paraquedistas da 1ª Divisão Aerotransportada Britânica e a 82ª Divisão Aerotransportada Americana são sacudidos violentamente por ventos que superam os 72 km por hora. O tenente-coronel James M. Gavin, ao comando de um regimento da 82ª, escreve à sua filha a partir do avião. Praticamos sobre alguns árabes de aspecto ameaçador. Deixa-os zangados que disparem contra eles. A operação aerotransportada é um desastre desde o princípio. Dos 147 planadores britânicos lançados naquela noite, 65 são soltos prematuramente pelos seus aviões rebocadores, afundando-se diretamente no mar. Dos restantes, apenas 12 aterram perto dos seus objetivos. Os paraquedistas americanos ficam dispersos por toda a campanha siciliana, alguns a quilômetros das suas zonas de salto. No entanto, o caos tem um efeito inesperado. Os pequenos grupos de paraquedistas, errando pelos caminhos e colinas da Sicília, cortam cabos telefônicos, interceptam correios e atacam baterias isoladas. A confusão que semeiam entre os defensores resultará mais valiosa do que qualquer objetivo cumprido. A Sicília, em julho de 1943, é uma ilha de 31 mil quilômetros quadrados dominada pelo Monte Etna, um vulcão ativo de 3.300 metros que organiza o terreno ao seu redor. Defendem-na o 6º Exército Italiano ao completo, com várias divisões alemãs de apoio, somando mais de 300 mil homens com centenas de tanques e mais de 1.000 aviões. Mas a moral italiana está pelas ruas da amargura. O general Alfredo Guzzoni, comandante italiano na ilha, e o marechal de campo Albert Kesselring, a cargo das forças alemãs no Mediterrâneo, chocam constantemente em cada detalhe da defesa. Ao amanhecer de 10 de julho, a maior frota de invasão jamais vista irrompe nas costas meridionais da Sicília. No flanco ocidental desembarcam os homens do 7º Exército Americano sob o general George S. Patton Jr. No flanco oriental fala o 8º Exército Britânico sob o general Bernard L. Montgomery. A operação envolve mais de 160 mil soldados no assalto inicial, superando em número de divisões o próprio dia D da Normandia, 11 meses depois. O almirante Henry Kent Hewitt, comandante naval da Força de Tarefa Americana, já tinha protestado energicamente contra Patton por não permitir um bombardeamento naval prévio aos desembarques, argumentando que a surpresa era ilusória. Hewitt enumera 11 razões pelas quais o inimigo provavelmente estaria alerta, entre elas, as frequentes missões de reconhecimento fotográfico aliadas sobre a ilha. Patton descarta-o. O veterano das guerras do deserto confia na velocidade e no fio dos seus homens. As praias são um inferno momentâneo. O vento e as barras de areia costeiras desbaratam várias vagas de desembarque, mas a resistência italiana nos setores de praia é surpreendentemente fraca. As divisões de costa e de apoio, com mínima experiência de combate e escasso incentivo para morrer por um regime que as tinha ignorado, abandonam as suas posições ao primeiro contacto sério. O correspondente de guerra Ernie Pyle, que chega a bordo do USS Biscayne, descreve nos seus despachos homens que tinham vivido durante meses como animais na Tunísia e que agora, veteranos da feroz escola norte-africana, empurram terra adentro. No setor oriental, Siracusa, o primeiro grande porto do plano aliado, cai em mãos britânicas quase sem resistência a 10 de julho. A ponte de Ponte Grande sobre o rio Anaco, objetivo-chave dos paraquedistas, é recuperada brevemente pelos italianos, mas depois assegurada definitivamente. Para 12 de julho, a maior parte do sul da Sicília está em mãos aliadas. Os alemães reagem com a velocidade e bruteza que os caracterizam. Kesselring envia reforços da Itália enquanto a Luftwaffe golpeia ferozmente os portos e as praias. No setor de Gela, a 1ª Divisão de Infantaria Americana, os Big Red One, sofre o contra-ataque dos temíveis Tigres e Panzer IV da Divisão Panzer Hermann Göring. A artilharia naval dos cruzadores e contra-torpedeiros aliados, disparando quase continuamente, salva a situação.
Um único cruzador e a sua escolta de contratorpedeiros atacam mais de 130 objetivos em terra durante o primeiro dia. Com a frente sul assegurada, as tensões entre os comandantes aliados explodem. Montgomery planeia lançar o 8º Exército diretamente para Messina pela rota costeira oriental, a estrada que passa ao pé do Etna. Para isso, necessita de uma estrada que originalmente estava atribuída ao flanco americano. Alexander acede. Patton arde de raiva. Os americanos foram relegados ao papel de flanco protetor, enquanto os britânicos levam os louros. A resposta de Patton é característica. Aproveita uma ambígua autorização de Alexander para reconhecimento e lança todo o seu 7º Exército para o oeste à velocidade frenética. Em 5 dias, a 3ª Divisão de Infantaria do general Lucian Truscott percorre 500 quilômetros, cruza montanhas e toma Palermo a 22 de julho. A capital siciliana cai como uma fruta madura. O exército italiano do setor ocidental rende-se em massa, mais de 100.000 homens capturados no total. Mas no norte, o avanço encrava. A linha Etna, que Kesselring constrói em torno do vulcão, é uma cadeia de posições defensivas em terreno vulcânico de extraordinária dificuldade. Os paraquedistas do Fallschirmjäger Regiment 3, as tropas de elite alemãs, fixam-se em alturas como Centuripe e Troina, convertendo-as em fortalezas naturais. A povoação de Troina, empoleirada numa série de colinas escarpadas que dominam o terreno circundante durante quilômetros, resiste até 6 de agosto. As extensas superfícies minadas fazem com que o solo instável seja ainda mais traiçoeiro. Os alemães e os restos das tropas italianas não se limitam a aguentar a linha. Lançam numerosos contra-ataques que frequentemente recuperam posições perdidas. A batalha por Troina dura 6 dias de combate urbano encarniçado, nos quais a 1ª Divisão de Infantaria Americana empurra casa por casa, colina por colina, arrebatando metros de rocha vulcânica. A 6 de agosto, Adrano, a peça-chave que une as duas metades da linha Etna em torno do vulcão, é ocupada pela 78ª Divisão de Infantaria Britânica. A linha rompe-se, mas Kesselring já tem preparada a jogada seguinte. A partir de 11 de agosto, uma enorme frota de transporte concentra-se no porto de Messina, no extremo setentrional da ilha. Com unidades de retaguarda a atrasar o avanço aliado com a precisão de um mecanismo de relojoaria, mais de 100.000 soldados alemães e italianos cruzam o Estreito de Messina, apenas 3 quilômetros de água, em direção à Itália continental. Levam consigo 10.000 veículos, 47 tanques, 94 canhões e milhares de toneladas de munição. Os aliados, incapazes de bloquear o estreito de maneira eficaz, observam como o exército que tinham prometido destruir simplesmente escapa. A batalha pela Sicília conclui-se a 17 de agosto de 1943. Dos quase 500.000 soldados aliados envolvidos, apenas 1% foram mortos em combate. Os alemães perderam cerca de 26.000 homens, 10.000 capturados, o resto feridos ou mortos. O exército italiano ficou praticamente desfeito como força de combate. Mas o maior efeito da campanha siciliana foi político, não militar. O desastre derrubou o último pilar do prestígio de Benito Mussolini. 24 de julho de 1943, 15 dias depois do primeiro desembarque aliado na Sicília, o Grande Conselho do Fascismo reúne-se em Roma. É a primeira e última vez que este órgão exerce o seu direito democrático. Na sala iluminada por lâmpadas de azeite, com a frente siciliana a desmoronar-se a 400 quilômetros ao sul, os hierarcas fascistas levam horas a debater. Às 2 da madrugada, a votação. 19 a favor de destituir Mussolini, 8 contra. O Duce, que tinha governado a Itália durante 21 anos, fica deposto pelos seus próprios homens. No dia seguinte, quando Mussolini comparece a uma audiência com o rei Vítor Manuel III na Vila Savoia de Roma, é detido ao pé dos degraus do jardim. Um homem que protestava aos gritos, que não entendia o que estava a acontecer, é introduzido numa ambulância e trasladado para uma prisão secreta na ilha de Ponza, no mar Tirreno. Depois será levado para o Gran Sasso, uma estação de montanha nos Apeninos a mais de 2.000 metros de altitude, considerada por todos inacessível. Os carcereiros são carabinieri leais ao rei. O novo governo do Marechal Pietro Badoglio anuncia publicamente que a Itália continuará a combater junto da Alemanha. É o anúncio mais mentiroso da guerra.
Em privado, Badoglio abre de imediato negociações secretas com os aliados através do embaixador italiano em Lisboa, o seu próprio genro, e de contactos em Madrid. É um exercício de equilibrismo mortal. Se os alemães souberem antes do armistício formal, a Itália ficará ocupada antes que os aliados possam intervir. Se os aliados se moverem demasiado devagar, o mesmo. Os 45 dias que decorrem entre a queda de Mussolini e o armistício de 8 de setembro são os dias mais angustiantes da história moderna italiana. Nas ruas de Roma, as pessoas cantam e celebram. Nos quartéis, os oficiais não sabem a quem devem lealdade. Nos Alpes, as passagens fronteiriças começam a encher-se de um tráfego diferente do habitual. Hitler não se deixa enganar nem por um momento. No mesmo instante em que chega a notícia da queda do Duce, o Führer convoca o seu Estado-Maior e ordena-lhes que planeiem com base na suposição de que os italianos não permanecerão leais, independentemente de quais sejam os seus protestos. As suas palavras, registradas nas atas de 25 de julho de 1943, são cínicas e precisas. Claro que não continuarão a ser leais. Jogaremos o mesmo jogo enquanto preparamos tudo para nos encarregarmos de toda a zona com um único golpe e capturar toda essa gentalha. Nem sequer o Vaticano o preocupa. Pode tomar-se também, diz, todo esse monte de porcos diplomáticos. Nas semanas seguintes, 16 novas divisões alemãs cruzam os Alpes em direção ao norte de Itália, movendo-se com uma velocidade e eficiência que os aliados absorvidos na Sicília não conseguem contrariar. O feldmariscal Erwin Rommel, designado comandante do grupo de exércitos B no norte, tem claro o seu argumento estratégico: retirar todas as forças alemãs para o norte do rio Pó, estabelecer uma linha defensiva forte nos Alpes e deixar que os aliados se esgotem avançando pela longa bota da península. Kesselring, comandante no sul, argumenta exatamente o contrário, que o terreno italiano é tão favorável ao defensor que é possível combater com sucesso muito mais ao sul, forçando o inimigo a pagar um preço altíssimo por cada quilômetro. O debate entre Rommel e Kesselring é um dos mais importantes da guerra. Hitler, em outubro de 1943, inclina-se por Kesselring. Rommel marcha para o Atlântico para supervisionar as defesas costeiras da Normandia. Não o sabe ainda, mas acaba de perder a oportunidade de terminar a guerra na Itália em 6 meses. A 3 de setembro de 1943, o 8º Exército Britânico cruza o Estreito de Messina em direção ao continente italiano na Operação Baytown. A Operação Slapstick, uns dias depois, leva tropas britânicas ao porto de Tarento, no calcanhar da bota italiana. Kesselring, que não é nenhum tolo, simplesmente ordena às tropas do setor que se retirem e consolidem posições mais ao norte. Negados de batalha, os frustrados britânicos avançam a passo de tartaruga, atrasados por campos de minas, barricadas e pontes explodidas. A 8 de setembro de 1943, às 6h30 da tarde, o armistício italiano é anunciado publicamente pela BBC antes mesmo de o próprio Badoglio poder fazer a sua alocução oficial pela rádio. A reação alemã é imediata e brutal. No espaço de horas no que chamam Operação Axe, Eixo, as forças alemãs na Itália executam o desarmamento de todo o exército italiano. Algumas divisões resistem. A divisão aqui na ilha de Cefalônia combate durante 10 dias antes de ser esmagada, após o que os alemães fuzilarão mais de 20.000 oficiais e soldados italianos capturados, no que constitui um dos maiores crimes de guerra da história da Frente Ocidental. A maioria das unidades, sem ordens claras e com os seus comandos a fugir, simplesmente desfaz-se. Mais de 600.000 soldados italianos são capturados pelas mesmas tropas com as quais meses antes partilhavam trincheiras. A maior parte é enviada para trabalhar como mão de obra forçada em fábricas e minas do Reich. Nos campos de internamento da Polônia, da Alemanha e da Áustria, a mortalidade entre os internados militares italianos, que recusam colaborar com o novo regime de Mussolini, alcançará percentagens aterradoras. Estima-se que mais de 50.000 deles morrem antes do fim da guerra.
O governo de Badoglio foge de Roma na madrugada de 9 de setembro em circunstâncias que a história italiana recordará com vergonha, sem avisar os comandos do exército, sem instruções para a guarnição da capital, em automóveis que partem do Ministério da Guerra antes do alvorecer para o porto de Pescara. Roma é ocupada pelas tropas alemãs nesse mesmo dia. Alguns soldados italianos da Divisione Granatieri di Sardegna combatem espontaneamente nos arredores da cidade, nos combates de Porta San Paolo durante horas. Ninguém os apoia. São esmagados. Mussolini, extraído da sua prisão de montanha a 12 de setembro numa audaz operação de planadores comandada pelo Obersturmbannführer Otto Skorzeny, que aterra com 9 planadores DFS-230 no Planalto Rochoso do Campo Imperatori, a 2.100 metros acima do nível do mar, depois de um avião de reconhecimento ter identificado a localização pelos rastros na neve. É instalado como fantoche à frente da nova República Sociale Italiana no norte ocupado, com sede na localidade de Salò, às margens do Lago de Garda. A Itália antifascista que os aliados esperavam encontrar, a Itália que se renderia e lhes abriria o caminho para o norte da Europa, dissolve-se diante dos seus olhos. Em seu lugar, um país dividido, com um governo colaboracionista no norte e um governo legítimo, mas impotente no sul, ocupado nos seus 2/3 setentrionais por uma potência estrangeira eficiente e impiedosa. A resistência começa a organizar-se nas montanhas, nas florestas e nos bairros operários das cidades do norte. A 16 de setembro de 1943, o primeiro comboio de prisioneiros judeus, 24 pessoas, entre elas uma criança de 6 anos, parte de uma cidade do norte de Itália para Auschwitz. O período de relativa proteção que a política de Mussolini, relutante em permitir deportações, tinha outorgado aos judeus italianos chega ao seu fim. Nos meses seguintes, mais de 8.000 judeus italianos serão assassinados nos campos de extermínio nazis. Churchill tinha prometido o ventre mole da Europa. O que os aliados encontraram foi aço. 9 de setembro de 1943. Às 3h30 da madrugada, o soldado raso Ralph Fortunato, da 36ª Divisão de Infantaria Americana, a Divisão Texas, salta da borda da sua barcaça de desembarque para as águas do Golfo de Salerno. A água chega-lhe aos ombros. Sobre ele, os projetores alemães varrem o horizonte. As metralhadoras MG-42 abrem fogo. A Operação Avalanche. A avalancha começa sob os piores auspícios. O general Mark Clark, comandante do 5º Exército Americano e a principal força de assalto, convenceu o almirante Kent Hewitt a não realizar um bombardeamento naval prévio aos desembarques. A justificação: manter o elemento surpresa. O argumento é absurdo. Os aviões de reconhecimento da Luftwaffe estiveram a sobrevoar a armada aliada durante todo o trajeto desde a Sicília. Kesselring teve tempo de sobra para adivinhar o objetivo mais lógico: uma faixa de 35 quilômetros de praia junto ao porto de Salerno, o ponto de desembarque anfíbio mais próximo de Nápoles. As 9 divisões aliadas, 5 americanas e 4 britânicas, lançam-se para uma costa que foi meticulosamente preparada para os receber. A 16 Divisão Panzer Alemã, 36 tanques Panzer IV e canhões antitanque enterrados entre as dunas, espera. As praias convertem-se em matadouro. Enquanto no setor norte os contingentes britânicos enfrentam uma resistência algo menos encarniçada, as suas naus de escolta disparam durante 15 minutos sobre as defesas alemãs antes de os soldados tocarem terra. No setor sul, os americanos pagam o preço da improvisação. As barcaças tocam fundo sob uma chuva de morteiros, projéteis de artilharia e fogo direto de metralhadoras. Na praia de Paestum, junto às ruínas dos templos gregos do século 6 a.C., os homens da 36ª Divisão caem na água ensanguentada. O almirante Hewitt, vendo a catástrofe, abre fogo com todos os seus canhões navais sem esperar ordens. O poder de fogo dos cruzadores e contra-torpedeiros, que nas primeiras horas atacam um mínimo de 130 objetivos em terra, finalmente abre brechas nas defesas e permite às tropas maltratadas estabelecer uma cabeça de praia. Mas os alemães não se detêm. A 16 Divisão Panzer desce em massa das colinas circundantes para continuar o assalto. Durante 4 dias, os combates na cabeça de praia de Salerno são de uma violência extrema.
A Luftwaffe lança 200 incursões diárias contra as praias e a força naval, afundando aproximadamente 100 embarcações de desembarque de diferentes tamanhos e danificando vários navios de guerra. O contratorpedeiro USS Rowan é afundado com a perda de 214 homens. O cruzador USS Savannah é atingido por uma bomba planadora Fritz 10 alemã, nova arma guiada. A 13 de setembro, Kesselring concentra 4 divisões blindadas e lança um contra-ataque geral. Os alemães chegam a estar a pouco mais de 3 quilômetros das praias. No quartel-general do 5º Exército, Clark redige um plano de contingência para reembarcar as suas tropas. O destino de toda a campanha pende por um fio. Nesse momento crítico, o fogo naval aliado salva a situação por segunda vez. Os canhões dos couraçados HMS Valiant e HMS Warspite, incorporados na formação naval, disparam com uma precisão devastadora contra as colunas blindadas alemãs que avançam. A 14 de setembro, o general Harold Alexander, comandante do 15º Grupo de Exércitos, ordena lançar o quartel-general da 80 e 2ª Divisão Aerotransportada diretamente sobre a cabeça de praia como medida desesperada de reforço no âmbito de uma operação de emergência. A 16 de setembro, o 8º Exército de Montgomery, que avança penosamente desde o sul, estabelece contato com o 5º Exército em Salerno. A pinça ameaça. Kesselring recebe ordens de Berlim de não sacrificar as suas divisões blindadas em combates de atrito desnecessários. Os Panzer retiram-se para o norte. Salerno é uma vitória, mas uma vitória quase perdida que deixa os aliados seriamente debilitados. As baixas nos 13 dias de combate ascendem a mais de 14 mil homens entre mortos, feridos e desaparecidos apenas no lado aliado. A moral do 5º Exército está pelas ruas da amargura. Enquanto os soldados aliados consolidam a sua posição, a cidade de Nápoles ferve. A 27 de setembro de 1943, a população da segunda maior cidade de Itália levanta-se espontaneamente contra os ocupantes alemães, no que a história recordará como as 4 Jornadas de Nápoles. Durante 4 dias, civis com armas capturadas, partisãs armados com apenas dinamite e os restos do exército italiano combatem as tropas da SS e da Wehrmacht, num levantamento de extraordinária coragem que força uma retirada alemã da área. A 1º de outubro, as primeiras unidades aliadas entram em Nápoles. O que encontram estremece inclusive soldados endurecidos. Os alemães dinamitaram o porto metodicamente, afundando centenas de embarcações sobre si mesmas para bloquear os canais de acesso. O sistema de água potável está destruído, as redes elétricas sabotadas, as bibliotecas e arquivos universitários incendiados. Nos bairros populares, as crianças vasculhavam entre os escombros procurando comida. Uma mulher coberta de pó branco jaz de pé entre os escombros de um edifício desmoronado, como a mulher de Lot convertida em sal, descreve o oficial de inteligência britânico Norman Lewis. O historiador do exército americano registra que as bombas com temporizador colocadas pelos alemães nos edifícios cívicos continuarão a explodir durante 3 semanas. A 7 de outubro, a primeira bomba estala na estação central de correios da Via Monte Oliveto, arrancando os 2 primeiros andares do edifício e lançando fragmentos de aço e mármore a mais de 90 metros. Quando os sapadores procuram explosivos no quartel do Príncipe de Piemonte, encontram quase 1 tonelada de explosivos com uma espoleta alemã programada para detonar na terça-feira, 19 de outubro, às 7 da manhã. Em 3 meses, no entanto, o porto de Nápoles movimentará mais tonelagem do que o porto de Nova York. O engenho aliado e o suor italiano transforma os escombros na artéria logística mais importante do teatro mediterrâneo. Novembro de 1943. O exército aliado olha para o norte e vê o que Kesselring lhes preparou. A linha Gustav é uma obra-prima da engenharia militar defensiva. Estende-se através da Itália Central durante quase 140 quilômetros, desde a foz do rio Garigliano no Mar Tirreno até ao rio Sangro no Adriático. O seu ponto de inflexão central, o vértice onde a linha é mais densa, mais profunda e mais letal, é um maciço montanhoso que domina o vale do rio Liri, o Monte Cassino. Não é uma frente de trincheiras ao estilo da Primeira Guerra Mundial. É algo mais sofisticado e mais terrível. Um sistema de posições encaixadas no terreno natural,
aproveitando cada esporão rochoso, cada crista, cada fundo de ravina para converter a própria paisagem numa arma. Quilômetros de arame farpado, fossas antitanque de 3 metros de profundidade, bunkers de betão armado com muros de 80 centímetros orientados para proporcionar fogo cruzado, campos de minas de uma densidade tão extrema que a engenharia de combate aliada estimará que serão necessários 1000 pontes para chegar ao rio Pó. Sobre tudo isto, o inverno. Os soldados aliados que avançam para a linha Gustav em novembro de 1943 deparam-se de frente com o que o próprio Churchill chamará a versátil ferocidade do clima italiano. As chuvas outonais transformam os rios em torrentes de 2 e 3 metros acima do seu nível normal. O Volturno sobe 18 pés em 10 horas, arrasando as pontes recém-construídas. Os caminhos convertem-se em lamaçais que engolem caminhões até ao eixo. A lama italiana não é lama comum, é uma substância viscosa de consistência de cimento fresco, que se adere às botas como se as sugasse, que faz de cada passo um pequeno combate prévio ao combate real. Os engenheiros do 5º Exército calculam que nos primeiros 2 meses de avanço pelo interior italiano, necessitaram de construir ou reparar mais de 300 pontes. A madeira escasseia. Os sapadores improvisam com o que encontram: banheiras de mármore, estátuas arrancadas das fontes das povoações, estruturas de camas de ferro forjado encontradas nas casas destruídas. Um relatório de engenharia do período registra sem ironia que se preencheram crateras de bomba com banheiras partidas, estátuas e lavatórios e chapéus de fedora luxuosos. Guerras deveriam ser travadas em melhor país do que este, escreve o general John P. Lucas no seu diário. As linhas defensivas sucedem-se como camadas de uma cebola. Primeiro a linha Volturno, depois a linha Bárbara. Apenas uma cadeia de postos avançados, depois a formidável linha Bernhardt, que protege os acessos ao Passo de Mignano, o único corredor viável para o Vale do Liri e Roma. Em cada linha, os alemães vendem cara à retirada antes de desaparecerem para a posição seguinte, deixando para trás campos de minas, pontes explodidas e armadilhas. Há armadilhas nas fechaduras das portas, nas torneiras de água, nas mesas dos bares, nos cadáveres dos soldados alemães caídos. Os engenheiros aliados aprendem a não tocar em nada antes de o revistar. O quartel-general da 3ª Divisão de Infantaria Americana relata que desde a sua chegada à Itália, em menos de 2 meses de campanha, a divisão acumulou 8.600 baixas. Quase 400 oficiais caídos. 70% dos efetivos de combate dos 3 regimentos de infantaria baixas ou substituídos. O tenente-coronel Jack Toffee, comandante de um batalhão da divisão, escreve à sua esposa Helen: "A estrada para Roma é longa. Pergunto-me se alguém nos níveis superiores entende o que implica uma campanha invernal em Itália." A Helen fala-lhe do frio que lhe entorpece o joelho ferido na Tunísia, de como gostaria de um descanso, um banho, um lar e a sua família. Não lhe fala do projétil que, a 21 de outubro, estourou num castanheiro a 10 metros de onde ele lia um número atrasado da revista Time, ferindo 2 oficiais do seu Estado-Maior, Audie Murphy, que anos mais tarde receberá a medalha de honra e se converterá no soldado mais condecorado da história militar americana, embora em novembro de 1943 não seja ainda mais do que um jovem de 19 anos na frente. Anota nas suas memórias: "Os rostos dos mortos parecem verdes e irreais. Isto é mau para a moral, porque faz com que um homem reflita sobre o que poderia acontecer-lhe a ele." O frio junta-se à lama. Os soldados aliados não têm equipamento de inverno adequado. Os casacos de lã pesada, encomendados em outubro, não chegam até meados de novembro porque a munição tem prioridade de embarque. As botas de combate reforçadas não arribarão até fevereiro. As unidades britânicas duplicam a sua dotação de mantas, de 2 para 4 por homem, e requisitam casacos de pele de ovelha na Síria. As rações de açúcar aumentam 4 onças para os combatentes a mais de 2.000 metros de altitude, onde as temperaturas noturnas caem para 15 graus abaixo de zero. O tenente de artilharia Spike Milligan, que servirá na Royal Artillery durante toda a campanha e mais tarde será conhecido como humorista e escritor, escreve à sua família de algum ponto nos Apeninos: "Nada importante a relatar, exceto a Segunda Guerra Mundial. Continua onde vocês estão." Noutra carta, com uma sinceridade que nenhuma censura consegue filtrar:
Todo este território a que chegamos é agora segredo absoluto. De facto, a ninguém é permitido saber onde está. No entanto, os malditos alemães sabem perfeitamente onde está. No setor Adriático, enquanto o 5º Exército se destrói contra o Passo de Mignano, o 8º Exército combate nos vales lamacentos do Sangro e do Moro. O general Montgomery escreve no seu diário a 23 de novembro de 1943. Chuva torrencial todo o dia. O Vale do Sangro está completamente inundado e, de momento, as operações ofensivas estão paralisadas. Uns dias depois, numa carta ao segundo chefe do Estado-Maior Imperial, é mais direto. Apesar da chuva contínua e hectares de lama, consegui estabelecer uma boa cabeça de praia sobre o Sangro. O problema foi levar tanques e armamento de apoio, pois o rio estava cheio e as pontes de baixo nível simplesmente desapareciam debaixo de água. Os canadianos da 1ª Divisão no setor do Moro sustentam o que o general Christopher Vaux chamará uma batalha de artesãos, casa por casa, metro a metro, através de uma sucessão de quintas e pequenas povoações, onde cada muro de pedra é uma posição defensiva e cada adega é um forte. A localidade de San Leonardo de Ortona cai depois de 4 dias de combates de 6 a 9 de dezembro. O caminho para Ortona mesma está aberto. Mas Ortona será outra história. Neste contexto, o 5º Exército lança-se contra a linha Bernhardt. Os ataques estrelham-se contra o Monte Camino, uma rocha de 1000 metros coberta de neve e varrida por ventos de 40 km por hora, onde os soldados britânicos da 56ª Divisão morrem congelados nas suas posições. Contra o Monte Lungo, contra as posições do Passo de Mignano, com resultados decepcionantes. O general Clark, olhando para o mapa, compreende que a rota direta para o norte está fechada. Faz falta algo diferente. O que não sabe ainda é que esse algo diferente, o desembarque de Anzio, estará prestes a converter-se noutro desastre. A partir do Monte Césima, que a 3ª Divisão americana toma numa subida noturna de 10 horas através de bosques de castanheiros, a vista revela a arquitetura da armadilha. A única passagem viável para Roma segue a Estrada 6 através do estreito Passo de Mignano. De ambos os lados, montanhas. No fundo do vale, o rio Rápido. E do outro lado do Rápido, o Monte Cassino. Na frente do 8º Exército, os alemães executam uma retirada calculada através de uma ravina profunda que canaliza as forças aliadas para um campo de fogo perfeitamente preparado. Qualquer unidade que tente cruzar é destroçada sistematicamente. Só quando os alemães se retraem voluntariamente, a 20 de dezembro, o avanço pode continuar. Para finais de janeiro de 1944, a linha Gustav permanece intacta. Roma está a 100 quilômetros ao norte, mas poderia estar na Lua. O general Alexander telegrafa para Londres a 21 de outubro de 1943, com uma franqueza que normalmente os generais reservam para os seus diários. Estamos empenhados num longo e dispendioso avanço para Roma, um jogo de resistência. Churchill olha para o mapa e resume-o com brutal honestidade. 3 meses de combate, mais de 100 mil baixas, e o exército aliado não chegou sequer à base do cassino. A promessa do ventre mole transformou-se num pesadelo de lama e granito, e a pior parte ainda está por vir. O Monte Cassino. Um maciço cárcico que se ergue 516 metros sobre o fundo do Vale do Liri, coroado pela abadia beneditina fundada por São Bento de Núrcia no ano 529 d.C. Dos seus muros brancos, a vista abrange todo o eixo de avanço aliado, as estradas, os rios, as ampliações na planície. Quem controla a abadia controla o campo de batalha. A primeira batalha do cassino começa a 12 de janeiro de 1944. Os ataques do 2º Corpo americano sob o general Geoffrey Keyes são repelidos com perdas devastadoras. O 36º Regimento de Infantaria Francesa, sob o general Alphonse Juin, tenta rodear a posição pelo norte, através do terreno montanhoso de Colle Maiola e Monte Belvedere, e alcança penetrações locais significativas, mas sem apoio suficiente para as explorar. A 20 de janeiro de 1944, o general Fred Walker recebe a ordem que temia.
Os seus homens da 36ª Divisão de Infantaria devem cruzar o Rio Rápido, 60 metros de largura, corrente violenta, margens em terrapleno de 3 metros e estabelecer uma cabeça de praia na margem norte, sob fogo direto da 15ª Divisão Panzer Granadeiro Alemã. Walker escreve no seu diário na noite anterior: "A divisão vai ser destruída, não exagera. Na noite de 20 de janeiro, os batalhões do 141º e 143º Regimentos de Infantaria avançam para o rio carregando barcos de borracha na escuridão absoluta. Os alemães colocaram minas antipessoais na margem sul. Os soldados saltam sobre elas na noite gelada. Os campos de minas destroçam homens antes de poderem alcançar a água. Os que conseguem cruzar ficam encurralados na margem norte sob fogo cruzado, as suas barcaças destruídas pela artilharia. Quando ao terceiro dia Walker tenta a retirada, já não resta o 3º Batalhão intacto. Em 2 dias de combate, a 36ª Divisão perde mais de 1.600 homens. Uma investigação do Congresso americano examinará o desastre meses depois. A Segunda Batalha do Cassino, em fevereiro de 1944, centra a atenção na abadia. A controvérsia sobre se os alemães a ocupam militarmente, debate que ainda hoje divide os historiadores, leva a uma decisão que ficará gravada na história: o bombardeamento. A 15 de fevereiro de 1944, 249 bombardeiros, B-17 Flying Fortress e B-25 Mitchell do Exército do Ar americano descarregam 576 toneladas de bombas sobre a abadia de Monte Cassino no espaço de 3 horas e meia. Dos vales circundantes, centenas de soldados de ambos os lados observam em silêncio como o edifício construído durante 14 séculos se desmorona numa nuvem de pó branco. O fragor do bombardeamento é audível em Roma, a 140 quilômetros ao norte. A ironia trágica: os alemães não tinham ocupado militarmente o edifício, embora tivessem estabelecido posições nos terrenos monásticos circundantes. Após o bombardeamento, os paraquedistas do general Rudolf Heilmann ocupam as ruínas como posições defensivas, usando os escombros, muros de 1,5 metro de espessura reduzidos a montes de pedra talhada, como a mais perfeita das fortalezas naturais. O bombardeamento criou inadvertidamente exatamente as condições que os alemães necessitavam. Não há assalto de infantaria coordenado após o bombardeamento. A oportunidade perde-se na confusão. A terceira Batalha do Cassino começa a 15 de março de 1944, com o maior bombardeamento de área em apoio a uma operação terrestre até a data. Mais de 400 bombardeiros médios e pesados lançam mais de 1.000 toneladas de bombas sobre a cidade de Cassino e os seus arredores em 3 horas. O resultado visual é espetacular. Cassino fica literalmente apagada do mapa, convertida numa superfície de cratera sobre cratera sobre cratera. O cimento, o asfalto e a terra misturam-se numa pasta intransitável para os veículos. O avanço de infantaria que se segue não pode explorar o bombardeamento. As chuvas que caem nas horas seguintes convertem as crateras em lagos. Os tanques New Zealand e os soldados indianos da 4ª Divisão do general Francis Tucker, que tentam avançar para o albergue continental, objetivo-chave ao pé da colina do Cassino, encontram-se com um labirinto de escombros que impede toda a manobra. Os paraquedistas do regimento Heydrich combatem com uma ferocidade que roça o sobre-humano, aproveitando cada bloco de pedra, cada cave desmoronada. O historiador Fred Magdalani, que combaterá mais tarde no setor do Cassino como oficial de infantaria, descreve o que encontraram quando finalmente tomaram posições. Os rostos mortos de soldados ingleses, escoceses, americanos e indianos, um macabro registro de raças e regimentos que tinham combatido aqui, os mutilados restos de uma breve mas intensa história. O cheiro da morte, escreve, era perceptível antes de ver qualquer coisa. Quando cheiras esse cheiro, sabes que chegaste. Estás de novo no mundo da infantaria. 3 batalhas do Cassino. 4 meses de combate. A linha Gustav segue intacta. 22 de janeiro de 1944. Às 2 da madrugada, 6 divisões aliadas, 36.000 homens na primeira vaga, tocam terra nas praias de Anzio e Netuno, a 50 quilômetros ao sul de Roma. A Operação Shingle está desenhada para cortar as linhas de fornecimento alemãs para o Cassino e forçar Kesselring a retirar tropas da linha Gustav.
quebrando a estagnação. O desembarque é quase perfeito. A resistência inicial é mínima. Na madrugada de 22 de janeiro, menos de 100 soldados alemães interpõem-se entre os aliados e Roma. O general Wolfgang Pfeiffer-Wildenbruck, a cargo das escassas tropas alemãs na área, telefona urgentemente para o seu quartel-general. A porta para Roma está aberta. O general John P. Lucas, comandante do 6º Corpo americano ao comando da operação, não a atravessa. Em vez de lançar as suas colunas blindadas para os Colli Albani e cortar a Via Casilina, a artéria principal que alimenta a frente do cassino, Lucas ordena consolidar a cabeça de praia. As suas razões são compreensíveis do ponto de vista tácito. Não tem divisões suficientes para avançar para Roma e defender simultaneamente o perímetro. Teme um contra-ataque massivo antes de ter descarregado material pesado suficiente. As recordações de Salerno, onde quase foi lançado ao mar, pesam sobre ele. Churchill, quando lê os despachos, estala de frustração. Em palavras posteriores, imortalizadas nas suas memórias de guerra, esperava um gato selvagem lançado à praia. O que tive foi uma baleia encalhada. Kesselring reage com velocidade assombrosa. Em 48 horas, usando todas as reservas disponíveis do teatro italiano, constrói um anel defensivo em redor da cabeça de praia aliada. 14 divisões concentram-se em torno ao perímetro de Anzio numa semana. O que tinha sido uma oportunidade de ouro converte-se numa armadilha. Os aliados em Anzio, finalmente reforçados até 150 mil homens, permanecerão encurralados numa cabeça de praia de 24 por 48 quilômetros durante 4 meses. O poeta Robert Trevelyan, que combate como comandante de pelotão em Anzio, descreve-o no seu diário com uma precisão que nenhum general poderia superar. A cabeça de praia de Anzio é a frente mais estranha que já vi. Podes ir das trincheiras de primeira linha à praia em 20 minutos. Podes escutar a artilharia desde os chuveiros de campanha. Mas a artilharia alemã é omnipresente e precisa. As peças de longo alcance, incluindo a peça ferroviária de 280 milímetros que os soldados aliados apelidaram de Anzio-Anne, martelam sem descanso o perímetro. As baixas por bombardeamento são constantes. O espaço vital é tão reduzido que os hospitais de campanha estão ao alcance dos projéteis. A 7 de fevereiro de 1944, uma bomba cai sobre o Hospital da Cruz Vermelha de Anzio, matando 28 pessoas, entre elas enfermeiras americanas. A 16 de fevereiro, Kesselring lança o seu contra-ataque principal. A 3ª Divisão Panzer Granadeiro e a Divisão Infantaria Lehr golpeiam a linha aliada num ataque frontal de máxima potência. Sob o fogo concentrado de 500 bocas de fogo alemãs, as posições da 45ª Divisão de Infantaria Americana no centro do perímetro dobram-se perigosamente. No momento mais crítico, quando um batalhão foi reduzido a 98 homens, o fogo naval aliado e os ataques dos caça-bombardeiros P-40 detêm o avanço. A cabeça de praia sobrevive, mas por um triz. Raleigh Trevelyan anota no seu diário, depois de uma patrulha de reconhecimento noturna em que perde 2 homens perante uma mina alemã. Voltei-me e vi um homem estendido muito quieto, e mais além outro que emitia gemidos suaves. O sargento Sapador e eu levantamos o primeiro. Era o oficial de engenheiros. Tinha a cara praticamente destroçada. Estava morto, sem dúvida. Levantei o outro, que já não emitia som algum. Era o cabo Atkinson. A metade inferior do seu corpo tinha desaparecido. Sustive a sua cabeça entre as minhas mãos e deu um pequeno gorgolejo desde o mais profundo e soube que também tinha morrido. Era uma patrulha de reconhecimento de rotina. Anzio permanecerá um ponto morto sangrento até 23 de maio de 1944, quando o rompimento final da linha Gustav liberte o 6º Corpo para sair do seu encerramento. Em 4 meses de combate defensivo e ofensivo, as baixas aliadas em Anzio superam os 43 mil homens entre mortos, feridos e desaparecidos. A J.P. Taylor, o historiador britânico, escreverá anos depois: Anzio foi como Gallipoli de novo, inspirado pelo mesmo homem e com o mesmo resultado. 11 de maio de 1944, 23 horas. Ao longo de 50 quilômetros de frente no setor do cassino, 1.500 bocas de fogo aliadas abrem simultaneamente.
O ruído é tão colossal que os soldados na primeira linha sentem o solo vibrar como a pele de um tambor. Desde os montes Aurunci até o Adriático, o céu noturno ilumina-se numa aurora artificial. A Operação Diadema começou. 4 meses de preparação secreta, reposicionamento de exércitos inteiros na escuridão e uma elaborada campanha de engano. Operação Nunton, que fazia crer aos alemães que o 8º Exército permanecia no Adriático, criaram as condições para o assalto mais coordenado da campanha italiana até a data. O 5º Exército de Clark ataca no setor oeste. O 8º Exército Britânico, sob o general Oliver Lise, ataca no centro em direção ao Monte Cassino. O corpo expedicionário francês do general Alphonse Juin opera no setor dos Montes Aurunci. E o 2º Corpo Polaco, do general Władysław Anders, tem atribuído o objetivo mais sangrento de todos, o mesmíssimo cume do Monte Cassino com as suas ruínas de abadia. A noite de 11 de maio não é diferente para o general polaco. 4 anos antes, Anders escapou do NKVD soviético. Os seus homens vêm da Polônia, dos campos de prisioneiros da União Soviética, dos desertos do Médio Oriente. Levam sobre os ombros o peso de uma nação destruída entre 2 tiranos. A conquista de Cassino é para eles algo mais do que uma operação militar. É uma declaração de que a Polônia ainda existe. À noite de 12 de maio, o 2º Corpo Polaco lança o seu primeiro assalto sobre a colina de Cassino. A 13 de maio, os polacos atacam de novo. A 17 de maio, atacam pela 3ª vez. O ponto Rio 593, cujo controlo é necessário para tomar a própria abadia, muda de mãos várias vezes. As baixas polacas são terríveis, mais de 4.000 em 9 dias, mas os homens de Anders não se rendem. O rompimento definitivo chega de outro setor. O corpo expedicionário francês do general Juin, com as suas tropas Goumier marroquinas especializadas em combate de montanha, executa o que os historiadores recordarão como um dos movimentos mais brilhantes da campanha. Em vez de atacar frontalmente as posições do Cassino, Juin dirige as suas tropas através dos montes Aurunci, por caminhos que os alemães tinham considerado impraticáveis para formações regulares. Os Goumiers, irregulares berberes do Atlas marroquino, conhecidos pela sua capacidade de se moverem por terrenos impossíveis, escalam na noite as alturas que flanqueiam a linha Gustav pelo oeste, aparecendo atrás das posições alemãs. A 17 de maio, a brecha aberta pelos franceses torna impossível para os alemães sustentarem o Cassino. Os paraquedistas do general Heilmann, que defenderam a abadia em ruínas durante 4 meses e 12 dias contra 4 exércitos aliados, recebem finalmente a ordem de se retirarem. Na noite de 17 para 18 de maio, abandonam a posição. A 18 de maio de 1944, às 10h20 da manhã, uma patrulha do 10º Regimento de Ulanos Polacos do general Anders hasteia a bandeira polaca sobre as ruínas da abadia de Monte Cassino. As ruínas cheiram a morte. Entre os escombros jazem os cadáveres de soldados de 10 nações distintas. O capitão Wacław Peltzer, do Estado-Maior polaco, telegrafa para Londres uma só frase: "Levantamos a bandeira polaca sobre as ruínas. A linha Gustav, que tinha resistido durante quase 6 meses, está rota." A 23 de maio, as tropas do 6º Corpo de Anzio rompem o seu perímetro na Operação Búfalo. A ameaça de cerco força as forças alemãs a retirarem-se em toda a linha. Kesselring ordena uma retirada ordenada para a posição defensiva seguinte. E então o general Mark Clark comete o erro que os historiadores debaterão durante décadas. Em vez de girar norte-noroeste para cortar a via Casilina e destruir o 10º Exército Alemão em retirada, tal como tinha ordenado Alexander, Clark gira as suas forças diretamente para Roma. A sua motivação parece ser fundamentalmente política. Quer que o 5º Exército americano seja o que liberte Roma, não o 8º Exército britânico. Não quer partilhar a honra. Kesselring, que não pode acreditar na sua sorte, aproveita o tempo que Clark lhe oferece para retirar o grosso do 10º Exército quase intacto para o norte. Em termos militares, é um desastre estratégico. Em termos jornalísticos, é um triunfo. A 4 de junho de 1944, as primeiras patrulhas do 5º Exército entram em Roma. É a primeira capital do eixo que cai em mãos aliadas. Clark conduz pessoalmente o seu jipe à Praça de São Pedro. Os romanos saem às ruas. Flores, abraços, garrafas de vinho.
48 horas depois, a 6 de junho, os aliados desembarcam na Normandia. A libertação de Roma, tão dispendiosamente obtida, desaparece das primeiras páginas dos jornais do mundo. Eisenhower chama os seus generais na Normandia. A campanha italiana volta a ser o que sempre tinha sido: o teatro secundário. Verão de 1944. Com Roma libertada e o exército alemão em retirada para o norte, os planeadores aliados creem que o fim da campanha italiana está ao alcance. Cálculos otimistas falam de chegar à planície do Pó em semanas, de colapsar a posição alemã em Itália antes de acabar o ano. Não contam com Albert Kesselring. O marechal de campo preparou durante meses, em segredo, a sua próxima linha defensiva. A linha gótica atravessa os Apeninos do Norte desde a província de Pesaro, no Adriático, até La Spezia, no Tirreno. 200 quilômetros de terreno montanhoso com mais de 2.000 metros de altitude média, reforçado por 75 quilômetros de bunkers de betão, 10.000 posições de metralhadoras, 200 tanquetas, milhares de quilômetros de arame farpado e mais de 800 minas antipessoais por cada 100 metros de frente. Mas antes de atacar a linha gótica, os aliados têm um problema diferente: as baixas. Em junho e julho de 1944, Alexander perde 6 divisões completas, extraídas do teatro italiano para participar na Operação Dragoon, o desembarque no sul de França. As protestas de Churchill são acesas, mas inúteis. Os americanos consideram a Dragoon estrategicamente essencial. Alexander fica com 11 divisões para enfrentar uma linha gótica defendida por 26 divisões alemãs em terreno que favoreceu sempre o defensor. A 25 de agosto de 1944, a Operação Olive, o ataque à linha gótica, começa na frente adriática. O 8º Exército ataca ao norte ao longo da costa, esperando atrair as reservas alemãs, enquanto o 5º Exército de Clark golpeia o centro dos Apeninos. Os primeiros dias são promissores. As divisões canadianas e a cavalaria corazata sul-africana abrem brechas na primeira camada da linha gótica no setor de Pesaro. Kesselring reage com a sua habitual velocidade. Move as suas reservas para a frente adriática, detém o avanço. Quando Clark golpeia no centro, os reforços alemães já estão em posição. Para finais de setembro de 1944, o 5º Exército escalou os picos dos Apeninos com 14.000 baixas adicionais e detém-se nas encostas norte, com o Vale do Pó visível desde as alturas mais impossível de alcançar. As chuvas outonais chegam pontualmente e convertem os caminhos de montanha em impossíveis. Os caça-bombardeiros, que tinham sido a arma decisiva do verão, ficam em terra pelas nuvens baixas. O segundo inverno italiano promete ser tão cruel como o primeiro. Em outubro de 1944, Kesselring sofre um acidente automobilístico grave que o deixa temporariamente fora de serviço. É o mais perto que os aliados estiveram de eliminar o seu mais hábil adversário. No seu regresso, o próprio Hitler nomeia-o comandante em chefe da Frente Ocidental, enviando-o para tentar salvar uma situação já irrecuperável na Alemanha. O seu substituto em Itália é o general Heinrich von Vietinghoff, um oficial competente, mas sem o gênio instintivo de Kesselring para o terreno italiano. O inverno de 1944 a 1945 é uma repetição do anterior, com variações. As mesmas montanhas, a mesma lama, os mesmos rios cheios, os mesmos mortos congelados nos escoramentos de pedra. Uma força alemã em retrocesso geral em todas as frentes. No leste, o Exército Vermelho cruzou o Vístula. No oeste, a ofensiva das Ardenas de dezembro de 1944 fracassa e deixa a Alemanha sem reservas, mas que em Itália encontra ainda a força para estabilizar a frente e lançar em dezembro um contra-ataque local que recupera brevemente uma secção da linha gótica. A moral aliada está danificada. Os soldados levam 16 meses em Itália. Muitas unidades sofreram 100% de baixas e foram reconstituídas uma ou duas vezes. O cabo Spike Milligan, artilheiro na Royal Artillery, escreve à sua família: "Nada importante a relatar, exceto a Segunda Guerra Mundial. Continua onde vocês estão." Enquanto os exércitos congelam nas suas posições de inverno, a guerra adota uma dimensão diferente atrás das linhas. No norte de Itália, ocupado, a resistência cresce em tamanho e audácia. Partisãs das brigadas Garibaldi, comunistas,
da formação de Justiça e Libertà, liberal-socialistas, e de dezenas de organizações autônomas fustigam os comboios alemães, libertam prisioneiros aliados fugitivos e mantêm o controle de várias zonas rurais nos Apeninos e no Piemonte. Eric Newby, oficial da 7ª Divisão Blindada Britânica, capturado em 1942 durante o raid de Berat, na Albânia, escapa de um campo de prisioneiros e é escondido durante meses por camponeses do Apenino Emiliano. Nas suas memórias, descreve como Luigi, um agricultor que arrisca a vida de toda a sua família para o manter oculto, lhe dá grapa quando os alemães inspecionam a quinta. Quando os Tedeschi vieram, estava no pátio. Enfocaram as suas lanternas na minha cara e por um momento não pude ver nada. Nero começou a ladrar e foi para eles, como sempre faz com toda a gente. Havia um Tedesco muito grande que estava ao comando, uma espécie de sargento major, e caminhou para o Nero e gritou-lhe algo no seu idioma, e o Nero foi-se correndo para a sua casota e não se moveu desde então. Quem me dera saber o que lhe disse. A história de Newby é representativa de milhares de resgates silenciosos, italianos que se arriscavam a ser fuzilados para proteger desconhecidos e que depois da guerra apenas falariam disso. Primavera de 1945. O mundo desmorona-se sobre a Alemanha de todos os lados. No leste, o Exército Vermelho cruzou o rio Oder a menos de 80 quilômetros de Berlim. No oeste, os exércitos de Eisenhower cruzaram o Reno em múltiplos pontos. Na Hungria, as últimas tentativas alemãs de manter o controle do petróleo dos Balcãs fracassaram na Operação Frühlingserwachen de março de 1945. E em Itália, o general Heinrich von Wittinghoff enfrenta uma situação tática sem saída, mas com ordens de Hitler de não ceder nenhum palmo de terreno. O 5º Exército e o 8º Exército foram reforçados durante os meses de inverno com um espectro internacional de unidades que reflete a dimensão global do conflito. Há soldados brasileiros da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, as primeiras tropas do Brasil a combater na Europa desde a Guerra do Paraguai 80 anos antes. Há vários milhares de voluntários italianos treinados pelos britânicos, ex-prisioneiros de guerra que escolheram combater com os aliados. Há gregos, neozelandeses, sul-africanos, palestinianos, tanto judeus como árabes, polacos do 2º Corpo de Anders que levam combatendo sem interrupção desde o Cassino. A coligação aliada em Itália ao fim da guerra é a mais diversa de qualquer teatro do conflito. A 6 de abril de 1945, a Operação Grapeshot, Metralha, começa com um bombardeamento de artilharia de 48 horas ao longo de toda a linha. O 8º Exército ataca no setor Adriático com o objetivo de cruzar o rio Sênio e avançar para o Pó. O 5º Exército atacará o centro e a costa tirrena. Os alemães já não têm reservas. As divisões que deveriam reforçar as brechas estão na frente russa, na ocidental, destruídas ou dispersas. Os soldados das últimas classes de recrutamento, rapazes de 16 anos e homens de 45, combatem com fanatismo ou com a desesperação de quem sabe que a guerra já está perdida. O avanço começa com uma velocidade que contrasta brutalmente com os anos prévios. A 9 de abril, as forças do 8º Exército cruzam o Sênio. A 10 de abril, cruzam o Santerno. A 13 de março, as tropas canadianas e neozelandesas estabelecem cabeças de praia no rio Reno, a menos de 30 quilômetros de Bolonha. No setor do 5º Exército, o 4º Corpo americano penetra as posições alemãs nos Apeninos Centrais e começa a descer para a planície. A 18 de abril de 1945, a brecha é irrecuperável. O grupo de exército C alemão, em vez de retroceder para os Alpes e estabelecer uma última linha defensiva, opção que von Wittinghoff tinha baralhado, fica exposto à dupla envolvência dos 2 exércitos aliados que convergem sobre o Pó. A 20 de abril, os exércitos aliados irrompem na planície do Pó. A guerra de posições termina. Começa a perseguição. E nesta perseguição final, a guerra adquire a sua dimensão mais atroz e mais libertadora simultaneamente. A 25 de abril de 1945, no norte de Itália, o Comitê de Libertação Nacional, presidido por Luigi Longo, do Partido Comunista, e por Ferruccio Parri, do Partido d'Azione, proclama o levantamento geral da resistência. Em Milão, Turim, Gênova, as brigadas partisãs saem dos seus esconderijos de montanha e tomam as cidades antes que cheguem os aliados.
É o resgate da honra italiana, a demonstração de que o povo italiano não tinha esperado passivamente pela sua libertação. Esse mesmo 25 de abril, Benito Mussolini tenta fugir para a Suíça escondido num comboio da Wehrmacht. Um grupo de partisãs comunistas da 52ª Brigada Garibaldi detém-no em Dongo, às margens do Lago de Como. O Duce leva consigo várias pastas e uma pasta de documentação que, segundo algumas versões históricas não do todo esclarecidas, continha correspondência com Churchill. Mussolini não opõe resistência. Alguém lhe diz: "Vimos libertar-te." Não é verdade. A 18 de abril de 1945, Benito Mussolini e a sua companheira Claretta Petacci são executados na vila de Giulino di Mezzegra, em Blevio. Os cadáveres são transportados para Milão e pendurados de cabeça para baixo numa estação de serviço do bairro de Piazzale Loreto, o mesmo lugar onde meses antes os alemães tinham exibido os cadáveres de 15 partisãs fuzilados. 2 dias depois, a 30 de março, Adolf Hitler suicida-se no seu bunker de Berlim. A 2 de maio de 1945, o general Heinrich von Vietinghoff assina a rendição incondicional de todas as forças alemãs em Itália, na cidade de Caserta. A assinatura tem lugar às 2 da tarde, no Palácio Borbônico do século XVIII, onde se encontra o quartel-general aliado em Itália. Será a primeira rendição massiva de forças alemãs em qualquer teatro da guerra. A campanha italiana termina a 2 de maio de 1945, 6 dias antes do final oficial da guerra na Europa. 1 milhão de soldados aliados combateram em Itália entre a 9 de julho de 1943 e 2 de maio de 1945. Deles, mais de 300 mil foram baixas, mortos, feridos, prisioneiros, desaparecidos. O exército alemão perdeu mais de 500 mil de homens no mesmo período. Os historiadores têm debatido durante 80 anos se valeu a pena. O general Sir William Jackson, na sua história oficial da campanha, sublinha o efeito de atrito. Itália manteve entre 18 e 23 divisões alemãs que, de outro modo, teriam podido ser destacadas na Normandia ou na frente russa. No verão de 1944, quando Eisenhower lutava para consolidar a cabeça de praia da Normandia, 19 divisões alemãs estavam a ser esmagadas contra a linha Gustav pelo 5º e o 8º Exércitos Aliados. O historiador Norman Stone argumentou que a experiência italiana, paradoxalmente, deu aos generais alemães a vontade de continuar a resistir. A destreza com que Kesselring manteve à raia forças muito superiores com recursos limitados regenerou a confiança de um alto comando alemão que, em 1943, tremia. A tese contrária tem defensores poderosos. O historiador John Grigg argumenta que era falacioso supor que a fixação de tropas alemãs no sul da Europa dependia de os aliados manterem uma frente de combate maior ali. Havia mais divisões alemãs em França antes do dia D do que em Itália, sem que ninguém estivesse a atacar. A mera ameaça potencial teria bastado para as manter. O general Sir Harold Alexander, o mais gentlemanly segundo o qualificativo de Liddell Hart de todos os grandes comandantes aliados, lançou 3 grandes ofensivas com o seu 15º Grupo de Exércitos. Em maio de 1944, em agosto de 1944 e em abril de 1945. Só a última conseguiu plenamente o seu objetivo. As primeiras 2 embateram contra Kesselring, que encontrava sempre a maneira de retirar as suas forças antes de serem destruídas. Mark Clark, o mais controvertido dos generais aliados de Itália, recebeu tanto os elogios como as censuras. Um oficial frio, distinto, vaidoso, egoísta, inteligente, intelectual e capaz de obter excelentes resultados com rapidez, segundo o juízo raramente neutral de um dos seus colegas americanos. Os seus papéis privados, revelados décadas depois, mostram que não tinha uma única palavra positiva para Montgomery, Lees, McCreary, nem para o próprio Alexander, que, cada um à sua maneira, lhe tinham prestado apoio considerável. E Kesselring. O principal jogador alemão no tabuleiro italiano foi também o mais admirável militarmente e o mais moralmente comprometido. Em Itália, Kesselring ordenou represálias massivas contra a população civil italiana em resposta às ações da resistência.
O massacre das Fossas Ardeatinas, a 24 de março de 1944, 335 civis e partisãos italianos fuzilados nos aquedutos nos arredores de Roma em represália por um atentado partisã que tinha matado 33 polícias alemães. Foi ordenado sob o seu comando. Processado em 1947 por crimes de guerra, foi inicialmente condenado à morte. A sentença foi comutada para prisão perpétua, que em 1952 foi reduzida por razões de saúde. O balanço final de Churchill é o mais honesto. A campanha italiana nunca rendeu os resultados espetaculares que ele esperava. Não abriu a porta aos Balcãs. Não provocou o colapso imediato da Alemanha. Não resultou no ventre mole da sua retórica em Casablanca, mas manteve ocupadas divisões alemãs, proporcionou aos aliados uma experiência anfíbia inestimável para a Normandia e libertou um povo que nas últimas semanas da guerra encontrou a coragem para se libertar a si mesmo. Para quem lutou ali, os Farm Boys de Iowa, os Tommies do Yorkshire, os Gumiers do Atlas, os polacos de Anders, os guerrilheiros do Piemonte, a Itália foi simplesmente o lugar onde combateram os alemães e ajudaram a ganhar a guerra. John Strawson, oficial dos 4 húsares que participou na campanha e a estudou durante décadas, resume-o com uma clareza que nenhuma análise estratégica consegue superar. Para quem tomou parte nela ao nível da lama, a Itália foi simplesmente algum lugar onde lutar contra os alemães e ajudar a ganhar a guerra. Talvez tenha sido afortunado que o víssemos assim, porque no fundo, isso foi o que significou a campanha, e é com essa ajuda com que deve julgar-se a sua importância. A lama secou, os rios voltaram aos seus leitos, as oliveiras rebentaram sobre as colinas devastadas, e nos cemitérios militares que salpicam a Itália Central, Cassino, Anzio, Monte Cassino, Arezzo, Bolonha, Ravenna, 105.000 soldados aliados descansam em terra italiana sob cruzes brancas e estrelas de David perfeitamente alinhadas. Como escreveu o capitão Revelli antes da Sicília, a gente pequena teve de resolver a catástrofe matando-se mutuamente. Forçaram o mundo a voltar à razão.